E aí, rapaziada, eu sou o Diego, professor de Física, e estou aqui para te ajudar, então, a resolver a prova da UPF, Vestibular de Inverno do ano de 2013. Vamos nessa? Começando aqui pela distribuição dos conteúdos, acompanha aqui comigo. A primeira questão tratou sobre cinemática, como já é de praxe, já é esperado aí, começa a questão da UPF justamente com cinemática. Segunda questão sobre dinâmica. A terceira questão sobre hidrostática e a quarta questão também sobre hidrostática. Duas questões de hidrostática numa prova de 8. Tá? A quinta questão, calorimetria. Sexta, ondulatória. Sétima questão, eletromagnetismo. E oitava questão, eletrodinâmica. Mais uma vez, uma prova procurando abordar todos os conteúdos aí do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, com a ressalva aqui que realmente não precisava duas questões de um mesmo conteúdo numa prova tão pequena. Né? Mas uma prova boa e vamos dar uma olhada nela então. Começando aqui pela primeira questão, a questão de número 49. A revista Quatro Rodas, em sua edição de fevereiro de 2013, apresenta um novo Honda Civic modelo LX-S com motor 2.0 e potência de 155 cavalos. Com esse novo motor, o teste de desempenho realizado pela revista mostrou que o veículo vai de 0 a 100 km por hora em 10,2 segundos. De acordo com essas especificações, pode-se afirmar que a aceleração média do carro é aproximadamente igual a quanto? Vamos resolver a questão, ela é bem curtinha, vamos resolver a questão aqui mesmo na tela. A aceleração é calculada como variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Aceleração é variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Quanto que a velocidade aumentou? 100 km por hora. Só que eu não vou colocar 100, porque eu tenho que transformá-la para metros por segundo. Te lembra como é que faz? Para transformar de km por hora para metros por segundo, temos que dividir por 3,6. É isso aí. Então, 100 dividido por 3,6 dá 27,7. Estou bom de cabeça, né? Aqui, então, 27,7 é a variação da velocidade. Repito, já dividi a velocidade por 3,6. Transformando, então, aqui 27,7. Dividido pelo tempo. O tempo aqui é de 10,2 segundos. Tá? Se fosse 10, vamos arredondar para facilitar a nossa vida? Se fosse 10 segundos, 27,7 dividido por 10, 2,7. E ele pede realmente aproximadamente. Nem precisamos nos preocupar aqui, né, em resolver na ponta da caneta aqui. Então, a resposta é letra A. Aproximadamente 2,7 metros por segundo ao quadrado é a aceleração desse carro. Vamos para a próxima? A segunda questão, antes de começar a leitura dela, eu queria relembrar contigo sobre a primeira lei de Newton, princípio da inércia. Lembra a primeira lei? O que diz a primeira lei? Todo corpo que está em repouso, por inércia, a tendência dele natural é continuar em repouso. Assim como todo corpo que está em movimento, por inércia, a tendência dele é continuar em movimento. Né? Isso enquanto a resultante das forças sobre o corpo for nula, ele vai obedecer então essa propriedade. Continuará em repouso, se estiver em repouso, ou continuará em movimento, se estiver em movimento. Primeira lei de Newton, a tendência que o corpo tem de continuar como está. Trocando em miúdos, é isso aí. Certo? Relembrou? Então vamos dar uma olhada aqui na questão 50, a segunda questão da prova. Galileu Galilei, na última parte do seu livro Discursos e Demonstrações concernentes a duas novas ciências,
publicado em 1638, trata do movimento do projétil da seguinte maneira. Suponhamos um corpo qualquer, lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito, sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse plano com um movimento uniforme e perpétuo. Ou seja, se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento para o resto da vida, movimento perpétuo. O mencionado por Galileu refere-se, e aí a banca perguntou, qual é a lei, qual é o princípio da física que nós temos aí relacionado com o texto? Resposta, então, princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Letra B de Barbada. E aí, vamos para a terceira questão. Por enquanto, barbadinha, né? Uma prova bem tranquila, as duas primeiras questões aí, o aluno resolve tranquilamente, bem rapidinho. Até a minha produção aqui comentou agora há pouco, aqui na produção, né? Uma prova bem mais fácil até o momento do que as outras provas aí que a gente vem gravando. Fica a dica também, dá uma olhada nas outras gravações aí, resolução da prova de 2014, verão, inverno, enfim, 2012, né? Dá uma olhada lá, acho que vai te ajudar bastante. Mas vamos dar uma olhadinha nós agora então na terceira questão aqui da prova de 2013. Os chamados buracos negros de elevada densidade seriam regiões do universo capazes de atrair matéria, que passaria a ter densidade desses buracos. Fala em buraco negro, de repente o aluno até vai se assustar no início. Mas a questão também bem tranquila. Vamos dar uma olhadinha nela. Se a Terra, com uma massa da ordem de 10 na 24 quilogramas, eu já vou aproveitar aqui, 10 na 24 quilogramas, se eu quero passar para grama, eu multiplico por 1000. Vou pegar esse número aqui e vou multiplicar por 1000, e aí eu tenho transformado para gramas, ou seja, 10 na 27, multipliquei por 1000, 10 na 27 gramas. Se essa massa fosse absorvida por um buraco negro cuja densidade é 10 na 24 gramas por centímetros cúbicos, está entendendo? Por isso que eu fiz essa conversão aqui contigo, 10 na 24 quilogramas, multipliquei por 1000, 10 na 27 gramas, porque daí fica batendo certinho, fica batendo certinho. Então, a massa, na realidade, é 10 na 27 gramas, a densidade, 10 na 24 grama por centímetro cúbico, e aí ele pergunta, ocuparia um volume compatível ao quê? Ao volume de um neutro, ao volume de uma gota de água, de uma bola de futebol, um prédio de 10 andares ou do Sol. Bom, vamos dar uma calculada então aqui. Eu fiz o registro, a coleta de dados, a massa, a densidade, e aí vamos achar o volume. Como que vamos achar o volume? Lembra da equação? Densidade é massa por volume. Então, vamos junto. Tu faz aí, eu faço aqui. A densidade é 1 vezes 10 na 24. A massa transformada ali é 1 vezes 10 na 27. E aí eu acho o volume e matamos a charada. O volume passou para cá e passou para cá, ok? Então o volume é 10 na 27 dividido por 1 vezes 10 na 24. Então, o volume é 1 vezes 10, subtrai os expoentes aqui, 27 menos 24, 3. 1 vezes 10 na 3, ou ainda se preferir, 1000, né? 1000 o quê? Nós achamos o volume em quê? Em centímetros cúbicos. Então, 1000 centímetros cúbicos. Este é o volume. E aí, claro, para responder a questão efetivamente, tu tinha que ter uma noção aí, né? O que é um volume de 1000 centímetros cúbicos?
né? Alguma coisa mais ou menos desse tamanho aqui, né? Imagina lá 10 por 10 por 10, né? Um volume aí de 1000, né? Um cubo com aresta enfim, não vou pegar um cubo porque não tem o formato aqui, né, pré-estabelecido, pode ser qualquer corpo, mas um volume de 1000 centímetros cúbicos. É compatível com o quê? Resposta: com uma bola de futebol. Uma bola de futebol que tem aí, e desde que não seja muito grande a bola, né, que tem um volume mais aproximado aí de 1000 centímetros cúbicos. Observa que os outros, né, as outras possibilidades, os outros corpos, são corpos com volumes bem diferentes da bola de futebol, né? O volume do nêutron, muito pequeno. A mesma coisa para uma gota d'água, um volume muito pequeno para ser compatível com o volume calculado de 1000 centímetros cúbicos. Né? E aqui um prédio de 10 andares e o Sol, aí seria um volume muito grande. Né? Então, a banca coloca corpos com volumes bem diferentes para o aluno ter essa percepção e trazer o cálculo para o dia a dia dele. Ok? Mas uma questão também simples, né? Resolução, uma continha, resolve a questão. A quarta questão da prova, questão de número 52, também é uma questão de hidrostática. Te liga aqui. Um gaúcho, ao tomar chimarrão, utiliza um canudo de sucção denominado bomba. Pode-se afirmar corretamente que ao puxar o ar através dessa bomba, o gaúcho estará. Antes das alternativas, eu vou dar uma olhadinha contigo. Eu separei uma figura aqui para eu te explicar como é que funciona o processo de tomar o chimarrão através da bomba ali. Tá? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha, vamos entender o processo. O gaúcho, quando ele quer sorver a água, ficou bonito isso, né? Quando ele quer sorver a água, na realidade ele vai chupar o ar aqui de dentro. Quando ele suga o ar aqui de dentro, que é a boca dele, quando ele suga o ar aqui de dentro, a pressão interna fica menor do que a pressão externa. Pensar na pressão atmosférica. Quando nós temos essa diferença de pressão, ou seja, a pressão externa fica maior que a pressão interna, nós teremos este movimento do líquido. Ok? Serve aqui, por exemplo, do gaúcho tomando chimarrão, um copo com suco e um canudinho. Também suga o ar de dentro do canudo, a pressão externa fica maior, a pressão interna fica menor, e aí o suco vem para dentro da boca. Então esse movimento do líquido é justamente por causa da diferença de pressão externa e pressão interna. Ok? Então, voltando lá à questão, para responder então. Ao puxar o ar através dessa bomba, o gaúcho estará, letra A, reduzindo a pressão dentro da bomba. Perfeito, é a resposta. De cara, letra A, a pressão de dentro da bomba fica menor, a pressão externa maior, e aí tu tem o movimento da água. Ok? Resolvida, tranquilo. Já chegamos na metade da prova. Observa, uma prova bem teórica, né? Uma prova, como a gente escuta muito por aí, bem acessível, né? Um termo aí que é usado. Realmente a prova até agora bem acessível. Vamos então para a segunda metade da prova. A quinta questão, questão 53, ela começa assim. Em um laboratório de física, um estudante realiza uma experiência na qual utiliza uma manivela para agitar 100 gramas de água contida num recipiente termicamente isolado. Para cada volta da manivela, o estudante realiza um trabalho de 0,1 joule sobre a água. Eu até vou anotar aqui, para cada volta, o trabalho é 0,1
joule. Deixa eu anotar aqui. Uma volta, nós temos aqui uma energia de 0,1 joule. Só para anotar aqui essa informação que a gente vai usar depois. Voltando. Considerando uma caloria como 4,2 joules, o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, bem como que toda a energia transferida pela manivela seja absorvida pela água, pode-se dizer que o número de voltas realizadas pelo estudante para elevar a temperatura em 1 grau Celsius foi de... Então ele quer saber quantas voltas ele teve que dar para esquentar a água, para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius. Bom, veja que uma volta corresponde a 0,1 joules. Né? Então, o que nós queremos saber é o número de voltas. Quantas voltas precisa, mas daí eu também tenho que saber a energia dispensada nesse processo. Né? A energia térmica, energia na forma de calor. E aí, eu já coloquei na relação de dados aqui, massa, calor específico, variação da temperatura, toda a informação do enunciado. E aí eu vou calcular na fórmula do Qui-Macete. Fórmula do Qui-Macete. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação da temperatura. Então, a massa é 100, o calor específico 1, variação da temperatura 1. Então, achamos aqui 100. 100 o quê? Nós achamos aqui 100 calorias. Observa aqui, ó, grama, grama, grau Celsius. Então, nós achamos a energia, a quantidade de calor em calorias. 100 calorias. Então, nós vamos fazer uma conversão. Aqui, só deixa eu anotar, 100 calorias. Vamos fazer uma conversão porque a informação que eu até fiz questão de anotar aqui é a seguinte: uma volta está associada a uma energia de 0,1 joules. E nós achamos aqui a energia em caloria. Uma regrinha de 3 simples resolve a bronca também. E só volta aqui comigo também, olha aqui. Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, uma caloria equivale a 4,2 joules. Portanto, 100 calorias equivale a X. Só multiplicar, na realidade, por 4,2. Então, aqui, o X, nós temos que é 4.200. Perdão, falei 4.200, né? 420. X, 420 joules. Está transformado. Não é a resposta ainda. Está transformado aqui. 420 joules equivale aqui a 100 vezes 4,2. Muito bem. Pega essa informação e joga lá. E aí sim teremos a resposta. Uma volta está associado a 0,1 joules. Então, X voltas está associado com a energia 420 joules, calculada aqui em azul. Beleza? Acabou a questão. X vezes 0,1 igual a 420. E está aí a resposta. 420 dividido por 0,1. 420 dividido por 0,1 dá 4.200 voltas aqui, né? Que é o que a gente estava procurando. 4.200 voltas é a resposta, é a quantidade de voltas que ele tem que realizar. E aí, então, vamos ver. Resposta, letra E, 4.200 voltas.